Bom dia, no ar, Plural Entrevistas, primeira edição desta quarta-feira. Hoje é 10 de junho de 2020 e uma quarta-feira que amanheceu com muita neblina aqui em Santa Rosa, neblina densa, portanto você que vai necessitar trafegar aí nas rodovias de acesso aos municípios vizinhos a Santa Rosa, muito cuidado, uma neblina muito densa. Eu que vim daqui pertinho, né, do centro da cidade, acabei vindo com todo cuidado, porque a neblina está muito densa mesmo. E as casas aqui em Santa Rosa estão vertendo água pelas paredes, gente. É uma umidade terrível, uma grande umidade desde anteontem. Essa umidade persiste aqui em Santa Rosa. A temperatura nesse exato instante aqui em Santa Rosa é de 18 graus. 18 graus. A sensação térmica também de 18 graus, a umidade relativa do ar em 98%, e a previsão é de chuva para hoje, chuva para amanhã, sexta-feira nublado com sol, no sábado chuva, domingo de sol, e aí no restante da outra semana nublado com sol. É a temperatura, o tempo é a temperatura, pelo menos a partir de agora, né? Porque você sabe que a temperatura e o tempo, ela oscila de hora em hora. E hoje, no Plural Entrevistas, num convidado muito especial, vamos conversar com o senador Luiz Carlos Reising. É isso mesmo, ele que está em São Borja e será o nosso entrevistado de hoje. Vamos falar com o senador sobre as eleições 2020, vamos falar com ele também sobre esse efeito coronavírus e os incentivos para a saúde. Está começando o Plural Entrevistas, primeira edição. As eleições 2020 até o momento têm sido uma incógnita, pelo menos até ontem. Hoje eu estou aqui acessando os sites agora para saber se temos alguma novidade. Mas vamos conversar com o senador Luiz Carlos Reising, que está em São Borja e participa conosco aqui pela nossa live. Eu estou sem máscara porque não tem ninguém no estúdio aqui comigo, a não ser o Juan Canter, que está a 3 metros de mim, a 3 metros, né? E então não tenho convidado nenhum, por isso que eu estou sem máscara, mas ela está aqui, ó, juntinha comigo, tá certo? Nosso álcool gel está ali próximo da outra mesa, temos o álcool gel, temos a máscara, tá? Mas não temos convidados aqui no estúdio hoje. O nosso convidado, ele está online pela nossa videoconferência. Bom dia, senador Luiz Carlos Reising. Bom dia, Silvio. Bom dia aos amigos telespectadores, internautas aí do Portal Plural. Prazer falar com Santa Rosa, toda a região da Grande Santa Rosa. Eu também estou sem máscara, e só para começarmos a nossa entrevista, falasse na máscara, é importante que o pessoal use, é importante o álcool gel, é importante lavar as mãos constantemente, evitar o aperto de mão, que é costume do gaúcho, evitar a roda do chimarrão, Silvio. Então, vários cuidados as pessoas têm que ter, e tu vai no mercado, tu vai numa loja, tu vai numa farmácia, use o distanciamento, isso é extremamente importante. Então, todos os cuidados básicos, mínimos, sua vida evita, no caso, a propagação do vírus. Então, cuidado, né, que isso sempre é fundamental para todos nós. É necessário tomarmos esses cuidados. Aqui no estúdio a gente toma também, né, senador? Eu tenho feito entrevistas aqui com convidados de máscaras, né? Todas as entrevistas aqui no estúdio é máscara, álcool gel, a gente toma todas as precauções, colaborando aí com o decreto municipal, que o decreto dispõe sobre a obrigatoriedade do uso das máscaras, e nós fazemos isso. Mas, senador, eu falava aqui na minha introdução que Santa Rosa está úmida demais, as paredes vertendo água. O senhor está em São Borja, também muita umidade aí, senador? Verdade, que desde o final de semana que choveu, mesmo que não tenha chovido ontem, hoje, no caso, mas a umidade persiste e a serração também é muito forte. Estava na minha fazenda, no trânsito, de lá para cá tem serração também aqui e a umidade também é bastante alta. Muito bem. Senador Luiz Carlos Reising, eleições 2020, senador. Será que as eleições... aí no Senado, eu quero saber do Senado, o senhor que tem contato com os outros senadores, eu creio que esse assunto esteja sendo pautado por vocês, né, discutido por vocês, e a probabilidade da eleição não ocorrer no dia 4 de outubro, a probabilidade da eleição ocorrer ou no dia 15 de novembro ou no dia 6 de dezembro. Como está essa discussão no Senado entre vocês, senadores, com relação às eleições de 2020, senador? Já existe, nas conversas que nós temos preliminares, tanto no Senado como na Câmara, Silvio, que as eleições ocorrerão em 2020. Bom,
Esse é o primeiro passo. Tem muita gente que pressiona para que sejam prorrogados os mandatos dos atuais prefeitos e vereadores. Mas, né, o mais importante é que a posição dominante na Câmara ou no Senado é de que as eleições ocorram. E até o final do mês, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, e o próprio presidente do Superior Tribunal Eleitoral, ministro Barroso, vão definir, né, e devemos estar instalando uma comissão especial de deputados e senadores agora no mês de julho, no início do mês de julho, para nós deliberarmos. Por que esperar o final de junho? Para fazer uma leitura da fotografia da pandemia no Brasil até o final deste mês. E no início do mês de julho, monta a comissão especial, em 2 semanas no máximo, vamos definir. A posição dominante é eleições em outubro ou eleições em novembro. Ponto. Existe até proposta para eleições em dezembro, acho difícil que ela ocorra em dezembro. Então, ela deve ocorrer na data normal em outubro ou no máximo até 15 de novembro, certo? Então, isso que deve ocorrer, as eleições saem em 2022, a não ser que uma catástrofe venha acontecer, né, daqui para as próximas 2, 3, 4 semanas. Bom, senador, a Associação dos Municípios da Fronteira Noroeste, juntamente com a FAMURS, elas enviaram uma carta aberta ao Congresso com uma sugestão. Eu quero saber se o senhor já recebeu essa sugestão aqui da Associação dos Municípios, da FAMURS e outras associações também, sugerindo o que o senhor falou agora há pouco, que as eleições fossem postergadas. No caso dessa carta aberta, na qual, segundo informações, né, o senador Lazier Martins já está com essa sugestão da Associação dos Municípios da Fronteira Noroeste e FAMURS também, para que as eleições fossem unificadas para 2022. O senhor chegou a receber alguma informação ou essa carta aberta da associação, senador? Já tem essa conversa há muito tempo da Confederação Nacional dos Municípios, da FAMURS e de várias associações de municípios, certo? Já tem até um projeto, eu assinei um projeto, senador Major Olímpio de São Paulo, já fazendo essa proposta e disponibilizando esses 8 bilhões que seriam gastos com eleições desse ano, com saúde, ok? Mas, né, isso é o que eu já falei no início, Silvio. Isso não é a posição dominante da Câmara e nem do Senado Federal. A posição é que as eleições ocorram esse ano. Eu falei no início da minha fala que as eleições devem ocorrer entre outubro e novembro. Bom, é o que nós vamos deliberar no início do mês agora, né? Não sei se o Lazier tem projeto, o projeto que eu já tinha até assinado para tramitar é o do Major Olímpio, né? Mas, ok, esse assunto será deliberado e a posição dominante do Senado e da Câmara é que as eleições ocorram em 2020. Muito bem, isso é uma garantia e isso tranquiliza muita gente também. Agora, para o senhor, senador, qual seria a melhor data? Continuar 4 de outubro ou 15 de novembro? Vamos avaliar o quadro, né, vamos dizer, da curva que nós temos com relação à pandemia. Hoje tem uma posição, e pela posição de hoje, a eleição pode ocorrer em 4 de outubro, certo? E seguramente não vai ser diferente quando nós tivermos agora até o final deste mês, certo? Então, deve ocorrer em outubro ou mais tardar 15 de novembro. Eu trabalho por essas 2 hipóteses. Até mesmo porque no final do ano tem que ocorrer, né, a troca de mandatos para aqueles que não forem reeleitos, e isso também requer algum tempo para que ocorra, né, senador? Então, muitos inclusive ficam apreensivos com isso. Se for lá para o final de dezembro, dia 6 de dezembro, por exemplo, teremos tempo hábil para fazer toda essa passagem de administração, né, para passar para aqueles que não forem reeleitos, repassar para aqueles que foram eleitos. Também existe essa preocupação da passagem de comando, né? Os atuais prefeitos, porque eles têm que encerrar o seu mandato e prestar contas, no caso, e tem várias posições com relação orçamentárias que têm dificuldade de eles fecharem a conta em 2, 3 semanas. Por isso, a possibilidade maior é de outubro ou mais tardar 15 de novembro. Certo. Senador Luiz Carlos Reiser, coronavírus, o ápice já passou ou ainda pode ocorrer alguns casos a mais aí no estado do Rio Grande do Sul? Qual a sua opinião, senador? Porque no início, quando surgiu essa onda coronavírus, né, muitas pessoas acabaram sendo informadas de que o ápice ocorreria no final do mês de abril, começo de maio. Já estamos em junho, não veio esse ápice ainda. Qual é a sua opinião, senador, sobre o coronavírus?
O que eu vejo, né, é muita conversa. Claro, nós temos que lamentar. Ontem, por exemplo, nós tínhamos 37 mil mortos no Brasil. É extremamente importante. Mas nós temos também 290 mil recuperados. Você vê a grande mídia, lê-se Rede Globo especificamente, só fala nas mortes. Mas 290 mil pessoas foram salvas no Brasil. Isso é expressivo. 380 mil estão nos hospitais, nas casas de saúde. Então, eu quero cumprimentar aos médicos, aos enfermeiros, né, aos auxiliares de enfermagem, todo o pessoal que trabalha na saúde, seja nos postos de saúde, seja nas nossas ambulâncias, ou seja nos nossos hospitais, enfim. Então, temos que comemorar a vida, né? E lamentamos, sim, lamentamos as pessoas que faleceram, isso é importante. Bom, o coronavírus aqui em Santa Rosa, até o último boletim eram 28 casos, né? Do primeiro até agora, nós já tivemos esses 28 casos confirmados, mas algumas cidades têm muito mais, como Santo Ângelo, por exemplo, né? Esse ápice ainda não chegou, tomara que nem chegue, né, senador? Agora, o senhor, de repente, caso haja mais casos de coronavírus, qual a sua opinião sobre o novo fechamento do comércio, senador? Caso venha a ocorrer. Eu pactuo da ideia que o nosso deputado, médico, meu colega, fomos prefeitos junto, meu amigo Osmar Terra, entendeu? Eu acho que nós temos que conciliar, o próprio presidente Bolsonaro tem colocado, conciliar, fazer todos os cuidados, que nós já citamos no início. Não aperte a mão, não tome chimarrão, use o álcool gel, lave as mãos, use a máscara. São cuidados que qualquer um tem que ter em qualquer local que tiver. Então, eu acho que nós temos que conciliar o trabalho com a saúde. A saúde, sim, em primeiro lugar. Nós estamos nas nossas casas tendo cuidado, nós estamos nas ruas tendo cuidado. Quer dizer, isso é necessário. Recomendamos que todos tenham cuidado, máscara de cuidado, né? Mas o que eu vejo, nós temos que conciliar. Veja, Silvio, eu debatia na semana passada com o presidente do Banco Central, Roberto Campos, e teve uma sessão virtual no Senado. E ali ele me colocava, já temos 4 milhões e 700 mil brasileiros desempregados praticamente em 2 meses. 4 milhões e 700 mil. Recuperamos 1 milhão de empregos todo o ano passado, com as medidas que foram adotadas. E já perdemos 4.700. Como é que eu vou recuperar esse emprego? E ainda nesse mês de junho estão desempregando gente, mês que vem vão desempregar gente, chegaremos a 6, 7 milhões de empregados. O que fazer? Nós temos que trabalhar, né? Nós temos que baixar a cabeça, arregaçar as mangas, ter o cuidado e trabalhar. Então, nós temos que conciliar os serviços, o comércio, a indústria, a agricultura, todos temos que fazer a nossa parte e fazermos os empregos voltarem de novo, que vai ser muito difícil nesse ano de 2020. Ficará marcado na história do mundo e também do Brasil. O coronavírus foi algo surpreendente no mundo, né, senador? No mundo. Todos ficaram surpreendidos com o coronavírus, começando lá na China, quando chegou aqui no Brasil também. Uma situação completamente atípica, onde todos tiveram que se reinventar em todos os setores, em todos. Mas um dos setores, senador, que mais sofre com o coronavírus, que começou a sofrer no início e vai sofrer até um pouco após o final, caso ocorra, né, que essas contaminações venham baixar, é o setor do turismo, né? O setor do turismo ele vem realmente sofrendo muito com a situação do coronavírus. Eu fiz uma reportagem, uma entrevista aqui em Santa Rosa, por exemplo, onde uma empresa de turismo, assim que começou essa onda do coronavírus, que os casos começaram a ser confirmados, teve cancelamento de viagens em torno de 500 e poucos mil reais, quase 600 mil reais de cancelamento em viagens. Senador, para a área do turismo, o Senado, a Câmara dos Deputados, pretende fazer alguma coisa para tentar ajudar esse setor e outros que foram duramente atingidos com esta onda coronavírus, senador? Eu recebi do prefeito Pazin, na semana passada, uma demanda com relação àquele trem que fica ali em Bento Gonçalves, aquela região de Garibaldi, aquela Maria Fumaça que transita ali. O Pazin me passava, e ontem nós já anunciamos ele que hoje está sendo publicado a volta do trem com restrições, ok? Então, cuide os cuidados, né, faça os cuidados vamos dizer assim, que o Estado está fazendo, que as próprias prefeituras estão fazendo, mas volta o trem turístico. O prefeito de Cambará do Sul, onde nós temos os cânions, também me preocupado, que lá tem 70 hotéis e pousadas em Cambará, uma pequena cidadezinha, né? Estava lá o prefeito apavorado, pessoal, imagina, todos os hotéis, restaurantes e pousadas que tem em Cambará, preocupadíssimo. Bom,
reabre o Parque Aparados da Serra já agora, a partir do próximo mês. Então, as notícias começam a ser importantes e nós estamos trabalhando, sim, essas questões, né? E as empresas, né? Quando os aviões, que praticamente estão, os voos que nós tínhamos do Rio Grande do Sul para qualquer outra parte do país, também totalmente parados, né? Um que outro voo saindo, essas coisas estão voltando ao normal, deverão estar voltando ao normal e terão recursos, Silvio, para essas empresas. Se é microempresa, tem uma posição, se é médio empresário, outra posição, e as grandes empresas também. Mas a maioria desses operadores turísticos são pequenas empresas que terão recursos hoje para poder auxiliar e torcer para que o emprego volte, né, e a vida comece a entrar em normalidade. Isso é... Mas será um dos últimos setores a entrar em cena novamente, como o pessoal da cultura, certo? Os músicos, por exemplo. Quem vai em baile, quem vai em festa? Não existe mais, o pessoal parou, né? Então, acho que essas questões todas serão retomadas e por isso que quanto antes nós pudermos voltar à vida ao normal, melhor. Bom, o senhor fala, quanto antes pudermos voltar à vida ao normal, melhor. O que eu gostaria que o senhor entrasse no contexto dessa sua frase, senador. Quanto antes voltarmos à vida normal, melhor. O quê? Abrimos completamente o comércio, fazemos as coisas apenas com restrições de cuidados? Em que contexto essa sua frase, senador? Sim, eu acho que nós temos que ter o máximo de cuidados. Você via, agora nós usamos máscara aqui, estamos usando máscara. Agora, isso era comum no Japão. Já o ano passado, retrasado, sem pandemia, eles já usavam máscara, já tinham cuidados pela aglomeração de gente, certo? Que eles têm lá no país. Então, acho que esses cuidados todos nós temos que aprender daqui para frente, né? Termos recomendações necessárias e temos que cuidar, fazer a nossa parte. Pessoas de risco também, não é só o cuidado de lavar as mãos, álcool gel, máscara. Pessoas de risco também têm que ter muito mais cuidado. Quer dizer, pessoas acima de 60 anos, ou pessoas que já têm algum tipo de doença, claro que essas pessoas têm que ter muito mais cuidado do que as pessoas mais jovens, do que as pessoas que não tenham nenhum tipo de doença, por exemplo. Entendeu? Então, todos os cuidados são necessários e as recomendações estão aí para que todos nós possamos segui-las. Senador Luiz Carlos Reiser, a sua assessoria de imprensa tem enviado para a gente aqui, para nós, para o Portal Plural e para todos os meios de comunicação, os outros meios de comunicação que existem na região, o senhor sendo um grande incentivador de verbas para o setor da saúde em virtude dessa onda do coronavírus. E o senhor tem conseguido valores importantes para que sejam revertidos à saúde, senador? Vou passar agora, em primeira mão, o Vida e Saúde vai estar recebendo do governo do estado hoje, né, eu estou olhando aqui, Santa Rosa vai receber 10 respiradores. 5 respiradores fixos e 5 respiradores móveis para ambulância, né, que vem do governo federal para o governo do estado. Então, ontem mesmo, o pessoal do Ministério da Saúde me informava, então eu só estou anunciando no teu programa, em primeira mão, que a secretária Arita estará passando. Estamos com um probleminha aí com o senador Luiz Carlos Reis, travou a imagem dele. Estamos tentando retomar o contato com o senador Luiz Carlos Reis, né? Travou o sinal dele, a internet dele travou. Vamos ver se de repente caiu a conexão lá em São Borja, onde está o senador Luiz Carlos Reis. Vamos esperar que ele retorne aí as imagens, retorne o sinal também. E o senador, então, anunciando que Santa Rosa vai receber respiradores, anunciando em primeira mão aqui no Portal Plural. O senador também muito preocupado com a questão do desemprego, né, mas salientou também que o importante não é só falarmos de quantas pessoas morreram, mas de quantas foram salvas até o momento com relação ao coronavírus. Já temos o contato, já está estabelecido, Juan? Não está restabelecido ainda. Vamos entrar em contato novamente com o senador Luiz Carlos Reis, nosso entrevistado de hoje. E assim que restabelecer o contato, o senador continuará sua participação aqui. E desde já, né, o senador que é muito atencioso com a imprensa aqui de Santa Rosa e da região, como é o Portal Plural,
não temos ainda o sinal restabelecido com o senador Luiz Carlos Reis. As pessoas começam também já a manifestar comentários aqui pelo Portal Plural. Vamos aguardar que tenhamos, que possamos aí continuar e finalizarmos a nossa conversa com o senador Luiz Carlos Reis, assim que o sinal estiver restabelecido. Bom, gente, enquanto isso, quero falar para você do Jornal Plural que já está nas bancas, traz 3 histórias maravilhosas do Jornal Plural. Uma você vai se emocionar muito, a outra você vai saber como ser um grande empreendedor, e a outra você vai ter cada vez mais noções do quanto vale uma obra, porque o Jornal Plural traz uma matéria sobre uma sobrevivente de uma bomba nuclear lá em Nagasaki. A senhora Kazuko Sakai foi a nossa entrevistada. Eu tive o prazer de entrevistar a senhora Kazuko Sakai aqui de Santa Rosa, onde ela relata os horrores de uma guerra mundial, os horrores de uma guerra onde estourou uma bomba atômica, que foi a cidade de Nagasaki. É uma linda história, gente. Você vai se emocionar, vai se arrepiar também com os relatos da senhora Kazuko Sakai aqui no Jornal Plural, trazendo sempre novidades para vocês. Também uma entrevista onde você vai ter noção de como é ser um empreendedor. Porque eu entrevistei também a Carmine Malma, da Eluir Alimentos, 32 anos de história, está aqui no Jornal Plural, gente, a história da Carmine Malma, do seu esposo, da Eluir, que é a sogra da Carmine Malma, como começou esta grande empresa no setor alimentício aqui no Jornal Plural, e também uma entrevista super agradável que eu fiz, claro, tudo isso aqui coordenado, né, e editado pelo Pavel Balkin, pelo John. A gente faz a entrevista, mas o editor-chefe é o Pavel Balkin, que também faz toda a diagramação deste maravilhoso jornal que você está vendo aqui, que é o Jornal Plural, traz informações muito importantes para você. E essa entrevista agradabilíssima que eu fiz com a Olga Liberali. Nossa, gente, que simplicidade, que artista maravilhosa, e ela conta desde o início quem foi a sua primeira inspiração. Eu não vou te falar quem foi, porque eu quero que você leia o jornal, leia a matéria da entrevista com a Olga Liberali. A primeira inspiração dela, você vai saber lendo essa matéria, de que forma ela fez o desenho, depois ela foi se aprimorando, foi mudando as técnicas, fez a faculdade de artes, então você vai realmente se deliciar lendo o jornal Plural, e também traz uma matéria sobre os tempos em alta velocidade. É uma matéria muito legal que o Pavel Balkin, essa foi o Pavel que fez a entrevista, né? Santa Rosa já foi palco de grandes competidores do automobilismo que lotaram o parque de exposições. Ele conversou com uma pessoa que é apaixonada pelo automobilismo, tinha uma pista de kart no parque de exposições, que é o Dr. Carlos Alberto Benedetti. Uma matéria muito interessante, e eu até fiz uma brincadeira, né, com o Benedetti, porque o Benedetti chegou a correr com Nelson Piquet, gente, é isso mesmo, com Nelson Piquet. É a história aí do automobilismo em Santa Rosa, no Jornal Plural, esse maravilhoso jornal, diagramação toda do Pavel Balkin. Na contracapa, Ascar, há 65 anos, fortalecendo o meio rural gaúcho, na contracapa do Jornal Plural. Muitas matérias interessantes também na contracapa, a União e Avanço de Conquistas. Também você vai saber muito mais informações de Santa Rosa nas páginas centrais, e tudo o que você necessita de informação está aqui no Jornal Plural, edição deste mês, saindo já nas bancas para você adquirir, para você ficar muito bem informado sobre as notícias aqui de Santa Rosa e região no Jornal Plural. Luiz Carlos Reis está conosco de novo? Já está? Voltamos aí, Tchê. Voltou, senador, que maravilha, que ótimo que voltou. Boa internet, viu? É. Deixa eu fazer uma fala para o pessoal da internet. Nós estamos na cidade, eu estou em São Borja, não quis fazer na minha fazenda porque é pior a internet lá. Tu está em Santa Rosa, há pouco também tu estava com problema aí. Agora imagina o pessoal do interior. Nós estamos fazendo um projeto, um trabalho no Ministério da Ciência e Tecnologia e também no Ministério da Agricultura para melhorar o sinal da internet, tanto na cidade, mas principalmente no campo. Então, um recado que nós estamos trabalhando um projeto para levar celular e internet para o meio rural. E para as cidades, lógico, também nós temos que melhorar.
Olha, senador, eu parabenizo o senhor por isso, porque sabe por quê? Vida de repórter não é fácil. Eu vou no interior para fazer uma matéria e eu não consigo. O Portal Plural é a mídia, né, que de mais alcance nós estamos mais com 1 milhão de acessos, mais de 1 milhão de acessos, né, é a mídia digital de mais alcance no estado do Rio Grande do Sul, mais de 1 milhão de acessos. Eu muitas vezes, senador, vou no interior e desejo fazer uma reportagem ao vivo e eu não tenho sinal de telefone. Nenhuma operadora tem sinal de telefone. Nós temos aqui a chip de todas as operadoras, mas quando eu chego no interior é lamentável realmente, senador, porque eu não consigo fazer uma transmissão ao vivo, eu tenho que fazer gravado, vir para o estúdio, editar e com isso eu perco muito tempo. Por exemplo, para o senhor ter uma ideia, senador, eu fui agora há pouco, na semana passada, em um local que ficou muito conhecido aí, quando houve o assalto ao banco lá de Porto Xavier, né, e que a Brigada Militar fez um cerco na linha 1º de março, eu voltei lá na linha 1º de março, mas não por esse motivo. Eu fui a Porto Lucena na linha 1º de março, em virtude de uma família que está morando numa escola e não tem onde morar e tal. Eu não consegui transmitir ao vivo de lá, da linha 1º de março, eu não consegui transmitir ao vivo, eu não tinha sinal de telefonia, eu tive que fazer gravado. Realmente, então, o sinal de telefonia celular aqui no interior ou na cidade realmente é muito ruim e algo precisa ser feito com urgência, senador. Nós, repórteres, sofremos muito com a falta de sinal do telefone celular. Mas nós estamos trabalhando nesse tema e esperamos que a gente possa, esse ano, já explicar. Serão várias torres que nós precisamos colocar e juntar não só as grandes operadoras, Silvio, mas também as pequenas operadoras, agora que eu estudo esse tema, as pequenas operadoras de internet que estão em qualquer dos nossos municípios, hoje já tem 40% da internet do Brasil, não é da Vivo, da Claro, da TIM, da Oi, não são das grandes operadoras, sim das pequenas provedores de internet que estão hoje trabalhando em qualquer município nosso. Então, nós estamos juntando as pequenas operadoras e também as grandes operadoras e um programa de satélite, de torres e também usar as próprias redes de eletrificação rural, entendeu? E aí levar a fibra ótica, porque as redes já estão instaladas. Vai luz para qualquer canto de Santa Rosa, de Porto Lucena, de Porto Xavier, de Porto Mauá, de Tucunduva, enfim. A luz chega lá. Então, nós vamos pegar carona também com os postes, fazer uma parceria com a eletrificação rural e levarmos, através das redes também de eletrificação, a fibra ótica. Então, já tem um desenho sendo feito para o Brasil inteiro e nós trabalhando pelo Rio Grande do Sul. Senador Luiz Carlos Reis, eu gostaria que o senhor repetisse a informação que o senhor nos passou aqui antes da internet cair, né, do sinal ter sido ter sido cortado, sobre a questão dos respiradores, senador. Por gentileza, repita para a gente essa importante informação que o senhor nos traz em primeira mão aqui no Portal Plural, no Plural Entrevistas. São 5 respiradores móveis e 5 respiradores fixos, né, para o Vida e Saúde, móveis pelas ambulâncias que tem, e fixos serão fixos. Então, que o Vida e Saúde atende a região, não é apenas Santa Rosa. Então, virão recursos. O governo federal está mandando 130 respiradores que virão e 10 estarão sendo instalados aí em Santa Rosa. Esses respiradores virão agora. Ontem foram liberados pelo Ministério da Saúde, estará chegando entre hoje e amanhã, né, aqui em Santa Rosa, né, para ajudar a região da Grande Santa Rosa, né? E também saiu já, a semana passada, saiu recursos, um recurso de 1.461.000 para o Vida e Saúde e mais 823. Né? Então, já recebeu 2.300.000, mais ou menos, o Hospital Vida e Saúde. E recebeu também Alecrim, 308.000, Boa Vista do Buricá, 182.000, Campinas das Missões, 311.000, Cândido Godói, 217.000, Horizontina, 267, Porto Lucena, 268, Santa Rosa, já falei, Santo Cristo, do meu amigo Tili, R$358.000, 3 de Maio, 510 e Tucunduva, 149. Total de 5.200.000, que nas últimas 2 semanas, estas cidades todas, esses hospitais filantrópicos, receberam de um projeto chamado Projeto Serra, né, que eram 2 bilhões para o Brasil e vieram 5.200.000 para essa região. Então, são recursos que vêm do governo federal diretamente para ajudar os hospitais filantrópicos que estão fazendo, né, chegar a saúde nas pessoas que precisam nesse momento. Senador Luiz Carlos Reis, eu sempre que eu converso com um político que tem
que faz parte de uma esfera nacional como o senhor, né? E vocês, senadores, têm aí muita proximidade com o presidente Jair Bolsonaro. Qual a sua opinião sobre essas posições que o presidente tem tomado com relação ao coronavírus? O senhor comunga das mesmas opiniões do presidente Jair Bolsonaro, senador? Sim, o que eu vejo, Silvio, é o seguinte: nós já comentamos na primeira parte da entrevista. Sim. É muito sério o problema da saúde, as mortes que ocorreram, as vidas que estão dentro dos hospitais em recuperação, as pessoas que já se salvaram. Mas eu já citei 4.700.000 desempregados, praticamente em 2 meses. E teremos outra leva ainda nos próximos 2, 3 meses. Quer dizer, o emprego não vai voltar da noite para o dia. Então, veja, já liberaram para 60 milhões de brasileiros 2 parcelas daqueles R$ 600. Sairá agora uma terceira parcela. E agora o governo está anunciando mais 2 parcelas de 300. Então vai ser 3.600, está 1.800, e mais 2 de 300, vai dar 2.400. Por quê? Porque essas pessoas, pelo menos, recebem esse recurso por causa do desemprego, pela situação de vulnerabilidade que tem. Então nós temos que voltar a recuperar o trabalho novamente, e só tem um jeito: baixar a cabeça e trabalhar com cuidado, com os cuidados que todos nós temos que ter. Com relação a essa ajuda, né, financeira que o governo federal está dando para essas pessoas, esse auxílio, senador, muitas pessoas que estão recebendo, né, e aqui nós da imprensa recebemos várias informações e até mesmo reclamações de que a forma como foi feito a análise desse auxílio para as pessoas acabou também beneficiando aquelas pessoas que geralmente não necessitariam desse valor, né? Tem pessoas recebendo que não teriam essa condição necessária de receber esse valor. O senhor acha que o governo não tomou essas medidas para analisar melhor os dados dessas pessoas em virtude da urgência do problema? Ou realmente esse benefício foi aberto a todas as pessoas, sem exceções, aquelas que precisassem? Teve algumas exceções, obviamente, né? Através de Bolsa Família, tem que estar cadastrado nos programas sociais, mas algumas pessoas acabaram sendo beneficiadas sem que houvesse necessidade, como nós da imprensa temos conhecimento, senador. O senhor acha que não poderia ter sido feito uma análise mais minuciosa de quem realmente precisa nessa situação, senador? Mas o atropelo das questões, viu, Silvio, para chegar e controlar, veja, 60 milhões de brasileiros. Eu não sei, 300 mil, 200 mil, 500 mil, quantas pessoas não deveriam receber ou não precisariam receber, certo? Então, essa é uma questão, eu não sei, mas é humanamente impossível. Veja o trabalho que a Caixa Econômica Federal, quero elogiar a Caixa Federal, as agências que estão nos assistindo aí da região, cumprimentar os gerentes, os funcionários, até o simples porteiro da Caixa, todas essas pessoas foram fundamentais para chegar o dinheiro. Então, é humanamente impossível. Eles tiveram que fazer convênio com mais de 500 prefeituras, mais de 50 bancos combinaram com a Caixa. Bom, primeiro, a crítica era tinha que pagar. Ok, pagaram. Agora, realmente, alguém pode ter recebeu, não é pode, recebeu sem a necessidade. Então, é lamentável que pessoas assim se cadastraram, porque tinha um sistema e você prestou as informações via celular. Não tinha cadastro pegaram o cadastro das prefeituras, sim, mas isso as pessoas já tinham esse cadastramento. Todas as prefeituras tinham. Esse cadastro foi usado pelo ministro Onix, né? Lá no ministério, que era do Osmar Terra ontem, e hoje é do Onix. Então, usaram esses cadastros, mas fora isso, outros se cadastraram via celular. Então, é difícil, é humanamente impossível, num país gigante, continental como é o Brasil, você cuidar de norte a sul do país, de evitar que alguns pudessem receber sem necessidade. Senador, o senhor, na sua primeira fala, respondeu já algumas perguntas que eu estava aqui pronto a fazer ao senhor, né? Mas eu quero aproveitar a tabela de perguntas justamente para provocá-lo um pouco mais com relação ao seguinte: o governo está dando esse auxílio para as pessoas agora, tudo bem, está fazendo com que muitas pessoas que realmente necessitam tenham o pão na mesa. Por exemplo, eu quero citar aqui o prefeito Alcides Vicini, não posso deixar de citar,
porque tudo bem, estamos num período eleitoral, mas não podemos ser injustos com aquilo que ocorre de bom dentro de um município. O prefeito Alcides Vicini, que é do seu partido, por exemplo, né, ele continuou comprando a merenda escolar da agricultura familiar e está doando esses alimentos em kits da merenda escolar para os alunos matriculados nas escolas municipais aqui de Santa Rosa. Inclusive agora vai ter a terceira fase desse incentivo. O prefeito poderia muito bem não comprar, com isso ele prejudicaria os produtores da agricultura familiar, né? Pensando nos produtores da agricultura familiar, pensando nos alunos que têm na merenda escolar a sua principal refeição, o prefeito Alcides Vicini resolveu continuar comprando esse material e doando em kits de merenda escolar para os alunos matriculados nas escolas municipais. É um kit por aluno. Por enquanto, isso está amenizando a situação das famílias que têm pai desempregado, que têm mãe desempregada, que receberam o auxílio do governo federal, que recebe o Bolsa Família, mas com o auxílio do governo federal teve que optar entre um e outro, optou pelo auxílio do governo federal. Tudo isso é para tentar amenizar a situação no momento. O senhor já falou no começo da sua entrevista que nós temos que trabalhar, vamos ter que trabalhar, certo? Vamos ter que trabalhar e muito. Agora, essas alternativas, essas ações, elas estão sendo bem-vindas, elas estão realmente conseguindo ajudar, né, entre aspas, ajudar as famílias carentes, e eu falo principalmente nas famílias que necessitam de um auxílio maior. O problema é o seguinte, o desemprego, o senhor falou já no número de desemprego que cresce e assusta, mas daqui para frente, quando essa onda coronavírus tiver uma pausa, digamos que essa onda coronavírus acabe, senador, que tipo de ações terão que ser feitas para, por exemplo, o senhor falou, vamos ter que ter emprego, vamos ter que ter emprego, vamos ter que trabalhar mais, que tipo de ações poderiam ser feitas para incrementar ainda mais o empresário, para ajudar o empresário a fomentar mais empregos e tentar voltar à normalidade, senador? Eu sei que o senhor já respondeu no início, precisamos trabalhar, mas eu faço a tabela dessa pergunta para o senhor que tem contato com muitos empresários e é sabedor de toda essa situação. Primeiro, eu vou continuar. Parabéns ao Vicini. Isso é uma lei também, viu, Silvio, que nós votamos, autorizando as prefeituras, as próprias, não apenas nas escolas municipais, mas também nas escolas estaduais, se não tem aula, a merenda, eles recebem um per capita por parte do FNDE, entendeu? Então, esses recursos vêm e as escolas podem fazer e devem fazer essa distribuição de um ranchinho para as famílias carentes. Também a professora, a diretora sabe, na sua escola, quais as famílias mais carentes. Então, esse kitzinho que o Vicini faz, parabéns ao Vicini, estão também não só nas escolas municipais de todo o Brasil, e também nas escolas estaduais. Recursos que vêm do FNDE e que, de uma certa forma, as prefeituras podem utilizar, as escolas municipais e as escolas estaduais. Então, é mais uma forma, além daqueles R$600, de ajudar famílias carentes. Ok. Com relação à questão do emprego, hoje à noite, eu já tenho uma telereunião, vai estar presente o Luiz Carlos Bono, que é o presidente da FEComércio, vai estar presente a Simone Leite, que é a presidente da Federação, e mais a Federação dos CDLs. Então, nós estamos juntando uma associação das indústrias, das empresas de varejo do Rio Grande do Sul. Hoje eu tenho uma telereunião, hoje à noite, discutindo justamente ajudas para o serviço, para o comércio e para a indústria. Tem uma linha já do governo federal chamada PESE. Essa linha propõe que as empresas possam tomar financiamento de 2 meses da folha de pagamento. Para quê? Para ajudar a manutenção dessa empresa com prazo de 3 anos. Está sendo adotada também uma linha chamada Pronamp, para ajudar também os micro e pequenos empresários que faturam até 3 milhões e 600 por ano. 300 mil reais, isso é importante para que a gente possa ajudar as microempresas. E hoje eu estarei comentando com a Federação, com a FEComércio, com a CDLs, para que nós possamos monitorar em cada município a Associação Comercial, por exemplo, de Santa Rosa, junto com a sua entidade estadual e junto com o meu gabinete, como é que a gente pode pressionar para que chegue no Sicredi, chegue no Banrisul, chegue no Banco do Brasil, na Caixa, e possa tomar o financiamento. Senão, as medidas são anunciadas, Silvio, e acaba não chegando na ponta para aquele empreendedor que precisa, seja um prestador de serviço, seja um pequeno comerciante. E tem linhas também
Antes de ontem saiu já também uma telereunião, e essa minha reunião de hoje tem uma live do Facebook do senador Heinz. Está anunciado, quem quiser participar, possa participar. Estou convidando aos empreendedores de toda a Grande Santa Rosa que participem conosco, com as entidades empresariais do Rio Grande do Sul. Essa linha já existe, essas duas linhas. Nós queremos simplificar o processo e fazer com que o empresário possa lá tomar R$10 mil, R$20 mil, R$50 mil, para poder tocar o seu negócio. E, da mesma forma, as médias e grandes empresas também têm recursos junto aos bancos. As grandes, Silvio, as chamadas campeãs nacionais, esse pessoal vai ao mercado, vai no Bradesco, vai no Itaú, vai no Santander, porque ali tem dinheiro. É mercado, ok. Agora, para quem precisa, que são aqueles que desempregaram gente, que não conseguem, então um restaurante que fechou e agora quer reabrir, como é que fica? Tem um recurso que possa tomar. Então, estas linhas de crédito, nós estamos trabalhando e votamos já projetos nesta direção que possam ajudar os serviços, o comércio, a indústria e a nossa agricultura. Senador, uma última pergunta para o senhor agora, já agradecendo a sua participação comigo aqui no Plural Entrevistas do Portal Plural, e enalteço mais uma vez aqui que o senador é um grande parceiro da imprensa aqui de Santa Rosa e região. Sempre que nós solicitamos, ele nos atende. Eu entrei em contato ontem à noite com a assessoria de imprensa do senador, com o próprio senador também, e hoje ele está aqui conosco no Portal Plural trazendo essas informações. Senador, estamos aí à mercê das eleições, e temos o coronavírus causando esse fuzuê todo, né, em todos os setores de comércio, de serviço, de saúde do país, né? E eu quero tocar num assunto com o senhor, que talvez seja um pouco chato, mas eu preciso colocar. Senador, fundo eleitoral, não seria a hora de fazer esse fundo ser todo revertido para a saúde, senador? Tendo em vista que nós temos um presidente que foi eleito pela internet, essa ferramenta tão importante e que será muito utilizada nas próximas eleições para as campanhas, senador? Eu te disse, eu assinei um projeto do senador Major Olímpio, e esse não pegava apenas 2 bilhões, é 2 bilhões que vão para os municípios, para a campanha de vereador e prefeito. É muito pequeno esse valor, mas é expressivo, 2 bilhões. E o projeto do Major Olímpio era 8 bilhões. Se nós não tivéssemos eleições, passaria 8 bilhões. Nesse momento, Silvio, vários recursos estão sendo jogados à disposição, colocados à disposição dos hospitais e das prefeituras, entendeu? Dos hospitais filantrópicos e das próprias prefeituras para utilizar no combate ao coronavírus. E, logicamente, mas as eleições existem e a forma de fazer, o pessoal vai ter que se reinventar, viu? É muito difícil fazer campanha pela internet. Eu já tenho orientado como o pessoal possa fazer campanha. Não tem que usar o celular, usar a internet e fazer campanha. É diferente, né? Mas recursos estão saindo de várias formas, como saíram essa semana, estão sendo recursos para as prefeituras e para o próprio governo do Estado do Rio Grande do Sul compensar as perdas com ICMS e ISS. Só essas perdas são 120 bilhões que vêm para o Brasil. E o Rio Grande do Sul leva 4,9 bilhões que vêm do governo Bolsonaro para ajudar as 497 prefeituras do Rio Grande do Sul, e o governo do Estado do Rio Grande do Sul está recebendo recursos do governo federal. Então, esse recurso, nessa hora, vai vir sim para os municípios, e já tem uma série de recursos vindo, e as eleições acontecendo. Esse é o fundo eleitoral. Se tivesse que votar, eu até posso, e já votei contra essas questões lá atrás, aumento do fundo partidário. Votei contra, e até fui penalizado na última eleição de 2018 pelo meu partido, porque eu votei contra o aumento do fundo partidário. Ok, senador Luiz Carlos Reis, muito obrigado pela sua participação, por essa entrevista aqui no Plural Entrevistas, sempre um prazer falar com o senhor, e eu faço um convite, quando o senhor vir a Santa Rosa, que o senhor puder vir a Santa Rosa, quando tiver essa onda de coronavírus mais calma e o senhor vir à cidade, está convidado a vir conhecer as estruturas do Portal Plural, que está inovando aqui nas estruturas, estamos fazendo um novo cenário, são 2 cenários novos, o Portal Plural cresce, apesar do coronavírus que freia o crescimento, mas o Portal Plural vem crescendo com novos cenários, a rádio web, novos programas que estarão entrando ao ar, tudo em benefício da comunidade de Santa Rosa, da região e do estado do Rio Grande do Sul. Quando o senhor vir a Santa Rosa, está convidado a vir conhecer as estruturas do Portal Plural, senador. Muito obrigado. Ao vivo e a cores, né? Ao vivo e a cores. Prazer a você e a todos os internautas que estão ligados no Portal Plural. Foi um prazer falar com você e com seus
todos os seus internautas. Um abraço a todos. Obrigado, senador Luiz Carlos Reising, falando aqui diretamente lá de São Borja para o Plural Entrevista. Obrigado, senador. Sempre um prazer falar com o senador Luiz Carlos Reising, como outros senadores também que nós estamos buscando contato, né, para trazermos e explanar suas opiniões sobre diversos assuntos aqui no Portal Plural. Quero chamar mais uma vez sua atenção para o Jornal Plural, gente. Jornal Plural nas bancas, entrevistas maravilhosas. Kazuko Sakai, a senhora que sobreviveu à bomba atômica de Nagasaki, ela conta histórias maravilhosas, conta fatos, né? Histórias não fatos, que ela viveu, que ela presenciou, né? E ela faz uma pergunta muito objetiva e que nos leva a uma reflexão. Durante a entrevista ela disse: os adultos fazem a guerra e as crianças é que pagam. Por quê? Não está certo, né? Ela disse isso durante a entrevista. Eu peço que você compre o Jornal Plural, tá certo? Que você possa ler o Jornal Plural, essas matérias maravilhosas com a senhora Kazuko Sakai, também com a Olga Liberali e com a Carmina Malma. Ela é proprietária da Eluir Alimentos, e as outras matérias também, como a Velocidade de Carlos Alberto Benedetti, também está aqui no Jornal Plural. Basta você comprar que você vai ficar muito bem informado. Quero lembrar mais uma vez que hoje é quarta-feira, gente, é quarta-feira. Então aproveite que hoje é quarta-feira para você fazer um bom negócio. É isso mesmo, ó. Olha, toda quarta-feira é dia de nós anunciarmos aqui a Keller Audiocar. É isso mesmo, Keller Audiocar, produtos à pronta entrega, conserto de alto-falantes, venda de caixas para som automotivo. Você gosta de ter aquele som transado no seu veículo? Então vá para a Keller Audiocar. Tudo o que você precisa para o seu som. Sonsaço. É isso mesmo. É na Keller Audiocar, produtos à pronta entrega. O telefone é o 99923-4129. 99923-4129. Keller Audiocar. Quero agradecer a sua audiência, o seu carinho, muito obrigado. Continue compartilhando essa entrevista com o senador Luiz Carlos Reising, que trouxe uma boa notícia. 10 respiradores estarão vindo para Santa Rosa, 10 respiradores para Santa Rosa, 5 móveis e 5 fixos. Os móveis para as ambulâncias, fixos para o hospital. Portanto, é mais uma ferramenta a favor da vida e contra o coronavírus. O senador Luiz Carlos Reising trouxe essa informação em primeira mão aqui para o Plural Entrevistas, para o Portal Plural. 10 respiradores estarão chegando aqui para Santa Rosa, 5 móveis e 5 fixos, na luta contra o coronavírus. E daqui a pouco, no Plural Entrevistas, segunda edição, eu vou ter o prazer, aí sim eu vou colocar a máscara, porque estarei recebendo aqui Marcos Paulo Scherer, é isso mesmo, pró-reitor da Unijuí, no Plural Entrevistas, segunda edição, falando sobre a trajetória desta magnífica universidade, falando sobre a história da Unijuí, os 30 anos da Unijuí completados recentemente. Daqui a pouco, no Plural Entrevistas, segunda edição, Marcos Paulo Scherer, aqui comigo na bancada do Plural Entrevistas. Até daqui a pouco, um abraço!